Fala pecuarista, fala produtor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fala você que é ligado ao agronegócio também, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Emerson Almeida por aqui, do nosso canal do YouTube do Eu na Bolsa com você. É muito bom ter você aqui nessa sequência, eu espero que você tenha assistido o episódio anterior aí, né, onde a gente está consolidando, né, o nível de entendimento através do Eu na Bolsa com você ProRed 3.0, que está te levando a uma contribuição, né, está te ajudando a entender desde o aspecto do mercado físico, que é o que você já domina, né, se você é pecuarista, sobre o teu processo produtivo, sobre a tua formação de custo, né, eu fiz bastante essa ligação, né, conduzir isso para que o teu nível de entendimento ficasse mais claro, né, sobre o fato do que você exerce aí no mercado físico, tá beleza? Esse propósito, né, é para mostrar para você como que agora então, né, você vai fazer aí para proteger o lucro ou para garantir o custo da tua safra ou da tua boiada, aqui nós estamos pegando como exemplo o caso do milho, da tua boiada, antes mesmo do final delas, beleza? Então, vou pedir para você, caso você não tenha feito a inscrição no canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, se inscreva aqui, ative o sino de notificações. Muito importante que você ajude a divulgar o nosso canal, transmita, compartilhe, né, esse vídeo, mostra, fala, cara, você quer saber alguma coisa, um outro pecuarista que você quer ajudar, cara, você quer saber um outro produtor, você quer saber sobre a parte de bolsa, sobre proteção de preço, assista esse primeiro episódio, que é o episódio anterior, e tem vários, né, vários vídeos aí, em formato de episódios aí que contribuem para você, né? Não é aquela leitura técnica que eu faço, né, em relação aos preços, mas sim aí trazer esse passo a passo para te colocar em outro patamar, tá beleza? Então, como que você vai fazer para proteger o lucro ou o custo da tua boiada ou da tua safra antes mesmo do final delas? Só para que fique claro, né, se você está chegando agora aqui, eu recomendo fortemente que você assista o episódio anterior, mas eu vou trazer aqui uma base só para que a gente possa seguir o nosso nível de desenvolvimento de raciocínio. O pecuarista tem, né, dentro do processo produtivo dele, que é a forma em que ele vai exercer a atividade pecuária dele, de engorda, de pastagem, de confinamento, de recria de leite, enfim, né, ele entende que tem esse processo produtivo, tem uma formação de custo, fixo, custo variável, enfim, cada um dos pecuaristas e produtor tem a sua metodologia, tem a sua forma de fazer isso, precisa fazer. Isso aqui é um ponto que eu não preciso elencar, eu não preciso falar disso para você. Porque se você não faz, não é para você o vídeo, tá? Não é para você o vídeo. Agora, se você faz, você consegue chegar numa referência, né? Você consegue chegar numa referência de preço, né? A partir disso você ganha, abaixo disso você perde. Você tem teu preço de custo, teu break-even, teu preço, né, de satisfação. Quando você tem teu preço de satisfação ótimo, você passa pelo processo do período de produção, né, o processo de finalização aí da tua produção, para lá na frente ter um preço. É basicamente isso que eu estou falando, beleza? Agora, quando a gente olha para o aspecto de trazer para você a condição de proteção, né, que eu falei, para te ajudar, né, eu preciso fazer com que você entenda o que é proteção, que a palavra traz como explicação, cuidado com algo ou alguém mais fraco. Vamos pegar essa palavra, cuidado com algo ou alguém mais fraco? Então, cuidado com algo. Se a gente está falando da pecuária, cuidado com o que você precisa se cuidar aí. Você precisa cuidar desse risco, primeiro de tudo, o risco que você tem. Que você assume um risco. Faz sentido? Esse risco, aonde está o acontecimento do risco? Na oscilação de preço. Ah, não, Emerson, o acontecimento do risco está no ciclo produtivo do boi lá. Ah, falta de bezerro, não tem mais bezerro, abate vaca, o preço da roupa vai caindo, enfim, todo aquele ciclo que você sabe que coloca a possibilidade de fazer o preço da roupa do boi, ou subir ou cair, beleza? Então, é esse risco que você precisa se proteger. Pensa nessa situação, se proteger. Beleza? Então, você precisa se proteger de oscilação de preço. Então, ponto.
Você precisa se proteger de oscilação de preço numa data futura. Então, você precisa de preço futuro. Ponto. Fica claro isso para você, beleza? Agora nós vamos para o ambiente da bolsa. E Emerson, agora vai ficar mais interessante. Isso mesmo. Quando eu falo para você que você precisa procurar preço futuro, se você pesquisar, você vai ver que é através do contrato futuro. É através do contrato futuro. O contrato futuro é uma especificação da bolsa sobre a arroba do boi. Nós estamos falando de boi aqui. Então, Emerson, beleza. Tá bom. A bolsa vai falar o tamanho do contrato? Isso. Quais são os meses de vencimento que vai negociar o contrato? Isso. Vai falar como é que oscila. E Emerson, ela vai dar as regras de negociação para o preço da arroba do boi em bolsa? Isso. Regra, parâmetro de negociação em relação ao preço da arroba do boi, instituído por um contrato da bolsa chamado contrato futuro para aquela commodity, para o contrato de boi. Tranquilo? Então, o contrato na bolsa, ele fala assim, olha, pode participar do contrato as pessoas que têm interesse de comprar ou vender. Pode participar da negociação de um contrato futuro quem tem interesse de compra, quem tem interesse de venda. No episódio anterior, eu comentei. Peguei o exemplo da caneca e falei, se eu comprar a caneca por 10 e vender ela por 15, eu ganho 5. Se eu vender a caneca por 15 e comprar ela por 10, eu também ganho 5. Falei isso, dei isso como exemplo da caneca. Ok? Então, reforcei essa condição do entendimento de que o comprador ganha quando o preço sobe. O vendedor ganha quando o preço cai. Literalmente é isso. Parte literária, parte teórica. Por que eu falo? Emerson, mas por que você está falando da parte teórica? Porque eu preciso embasar você na teoria para te mostrar onde você aplica o método para colocar em prática. Método Eu na Bolsa com você ProRed 3.0. Para você conhecer mais do método, eu recomendo que você participe, assim que a minha equipe divulgar, da semana Eu na Bolsa com você ProRed 3.0, participe para que isso se amplie ainda mais, esse nível de entendimento consolida e se amplia ainda mais. Porque eu estou falando para você aqui de uma experiência profissional de mais de 30 anos. Então já vivi altas, já vivi movimentações de altas de preço, movimentações de baixas de preço, que em determinados momentos levam o nome de crise. Uma crise no mercado, enfim. Voltando aqui para a condição do contrato em bolsa, que tem uma especificação, e eu vou falar para você, então, a especificação básica do contrato em bolsa, para falar como é que você chega na bolsa. A especificação básica do contrato da arroba do boi na bolsa é de 330 arrobas, de boi macho, 42 meses, boi de 15, 16 arrobas, 22 bois. 22 bois. Esse é um parâmetro de referência para você que é pecuarista, independente de que formato você faça a cadeia produtiva do boi, se é da engorda, se é na recria, se é no confinamento, se é no semi, você precisa entender, você precisa compreender que quando você está negociando um contrato de boi na bolsa, seja na ponta de compra ou na ponta de venda, quando você está negociando um contrato na bolsa, você está movimentando a estrutura, o tamanho financeiro, o volume financeiro que corresponde a 22 animais de 15 arrobas. Quanto custa 22 animais de 15 arrobas aí na tua região? Emerson, eu faço 20 animais. Emerson, eu faço 100 animais. Emerson, eu faço 112 animais. Emerson, eu faço vaca. Transforma o valor de vaca para o valor da arroba do boi, para você poder saber o quanto isso equivale ao número de vacas que você vai mandar para o abate, ao que tamanho, enfim, para você criar a relação de comparação. Você precisa comparar, ok? Esse é o primeiro ponto. Tá? Emerson, entendi. Eu aqui faço abate, faço o processo para engorda e para o final do abate e faço 1000 animais.
a cada rodada, ou faço de 100 em 100, você vai entender que cada vez que eu falar num contrato, eu estou falando em torno de 22 bois, tá bom? Para você poder entender a estrutura financeira disso. Porque é o que importa na bolsa é que você entenda a estrutura financeira. A movimentação financeira, porque nós estamos falando só simplesmente do preço da arroba do boi que você vai continuar negociando aí no mercado físico. Emerson, você está dizendo para mim que eu sou pecuarista, vou fazer todo o meu processo produtivo da arroba do boi e vou continuar vendendo no frigorífico, mas estou usando bolsa e não vou entregar boi em relação à bolsa para ninguém, nem esse boi que eu tenho aqui no frigorífico que eu tenho, nada, não tem essa relação. A única relação, não tem essa relação de compromisso de entrega de animal, porque não tem mais entrega física de animal. A relação de compromisso que você tem é na oscilação de preço. Porque não é isso que te incomoda, não é isso que gera risco para você no mercado físico pelo processo produtivo, porque o preço está oscilando no mercado físico. Você vai, através do instrumento de bolsa, contrato futuro, eliminar o teu risco do mercado físico, ou seja, você vai eliminar o risco através da proteção de preço. Faz sentido? Seria importante, né, nesse determinado momento do vídeo, se eu estivesse fazendo esse vídeo ao vivo aqui, eu ia falar, faz sentido, escreve aqui embaixo. Se você quiser deixar um comentário, Emerson, na parte número, perto dos 12 minutos, 11 minutos desse vídeo, para mim fez sentido, aquilo está fazendo sentido o que você está dizendo aí, tá bom? Então, a gente já então referenciou para você aí, né, o tamanho do contrato, 330 arrobas. A negociação começa das 9 horas da manhã, vai até as 16h30. O tamanho do contrato é 330, das 9 às 16h30. Você pode negociar todos os meses de vencimento, de janeiro a dezembro. Você pode negociar todos os meses de contrato na bolsa. Lembrando que tem alguns que a liquidez, o número de interessados aumenta muito mais em relação a outros. Se você pegar o contrato da arroba do boi para o vencimento maio e para o vencimento outubro, são os contratos que concentram o maior nível de interesse de negociação dos preços na bolsa. Se a gente trouxer isso para o mercado físico, é um momento de safra e entre safra em muitas regiões aí para a relação do processo produtivo do boi lá. Beleza? Então, fica essa dica para você ficar atento a essa condição. Emerson, eu tenho um boi que eu vou mandar embora para junho. Tem? Tem. Você vai ver que a liquidez é um pouco menor. Tem para julho, tem. Agosto, tem. Setembro, tem. Outubro, tem. Bastante. Novembro, tem. Dezembro também tem. Janeiro 24 também tem. Eu estou gravando esse vídeo em abril de 2023. Eu não sei em que momento você vai estar assistindo. Mas então você tem em todos os meses, tá? Quando você tem essa referência de todos os meses, você já sabe que o tamanho do contrato é tamanho financeiro, né? Além do que da especificação de 330 arrobas, se você multiplicar o preço cotado na bolsa, dado aquele mês que você quer usar como referência, nós estamos usando aqui o contrato de abril, né? Você vai multiplicar 330 pelo preço da cotação desse contrato. Mas como é que eu acho a cotação do contrato da arroba do boi na bolsa? Você vai colocar aí, para procurar essa cotação, a sigla do contrato, as 3 letras que definem o contrato. BGI. 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 E você vai depois adicionar a letra correspondente ao mês do vencimento. Nós estamos falando do mês de abril, BGIJ. Estamos falando, caso viermos a mostrar para você alguma coisa do mês de maio, BGIK. E no mês de outubro, BGIV. BGIJ 23, ano de 2023. BGIK 23, boi para maio de 2023. Emerson, eu tenho rodada para outubro de 2023. BGIV 23. Esse é o que você vai verificar aí, beleza? Nós estamos aqui no exemplo do BGIJ 23. Abril, beleza? Nós estávamos falando lá no episódio anterior que, dado um determinado momento no mês de fevereiro de 2023, o preço da arroba do boi para o contrato de abril estava R$ 306 na bolsa. Outro ponto que eu quero falar da característica do contrato para você aqui é o seguinte: a bolsa fala assim, olha, para tomar como referência esse preço negociado aqui na B3, você usa como parâmetro o que está acontecendo no preço do arroba do boi física na região de Araçatuba, preço base São Paulo.
Então, se você está fora da região de São Paulo, existe uma diferença da base. Você está numa base, numa região, e a Bolsa está dizendo que o preço lá tem validade para aquela base. Emerson, mas eu estou no Goiás. Emerson, eu estou no Paraná. Eu não posso negociar esse boi de São Paulo na Bolsa? Pode, desde que você diminua a diferença que isso vai se dar em preço em relação ao preço de referência Araçatuba para a tua região. Aqui na região do Paraná, entre 10, 20, 30, dependendo da situação local, do ciclo, né? Do ciclo que está predominando aqui para a arroba do boi aqui na minha cidade. Você tem que ver aí no Goiás, você tem que ver em Mato Grosso como é que está esse momento aí, beleza? Por quê? Porque tem essa diferença. Emerson, então, entendendo isso que você está dizendo, se na Bolsa, lá em fevereiro de 2023, se na Bolsa é 306 o contrato para abril, faltando 2 meses para ele terminar, fevereiro, março, abril, né? faltando aí a conta de padaria de 2 meses para terminar o contrato, temos a informação na Bolsa, cotado em Bolsa, pelo contrato BGIJ 23, você colocou na tela do teu home broker e achou a cotação do preço da arroba, beleza? Aqui eu quero dar um parênteses, preciso fazer esse parênteses, para ligar você. Emerson, mas como é que eu vou ver esta cotação? Para convidar você, nesse momento, a compreender que estar próximo de um profissional que já tem toda essa trajetória, que já tem toda essa experiência para conectar você a esse ambiente, vai facilitar muito o teu processo. Isso está ligado a uma corretora de valores, que antes da corretora é muito importante que você tenha um assessor de investimento. O assessor de investimento, um educador e um assessor de investimento são elos, cada um dentro do seu papel, cada um dentro da sua função, são elos para fortalecer você como pecuarista, você como produtor, você como um profissional ligado da área do agronegócio, seja você zootecnista, seja você veterinário, seja você um técnico agrícola, seja você um engenheiro agrônomo, você tem aqui a oportunidade de compreender, ou pelo aspecto educacional, ou pelo aspecto de assessoria, a eficiência nesses profissionais, a eficiência e a necessidade desses profissionais para te levar para o ambiente de intermediação de preço de contrato futuro na Bolsa. Porque a Bolsa é um ambiente onde você vai fazer as suas operações, executar os seus negócios através de uma corretora. As corretoras hoje estão concentradas no eixo Rio-São Paulo, muito mais São Paulo, e têm as suas redes de atuação através dos escritórios de agentes autônomos, né? Aqui nós temos a Brasil Trade Agro, que faz um serviço de excelência e a qual eu recomendo para você buscar a assessoria da Brasil Trade Agro nesse momento, tá bom? Aqui, o nosso propósito educacional continua com foco no Eu na Bolsa com você ProRed 3.0, beleza? Mas eu preciso colocar essa condição para você. Por quê? Se eu estou falando que você vai precisar de um ambiente, uma plataforma, para acessar a cotação, né, eu estou dando o caminho para você, tá bom? Então aí, a hora que você tem essa relação de acesso, né, através do teu assessor, que pode ser por telefone ou pela plataforma, você está próximo de alguém que está conversando a mesma linguagem com você, beleza? Porque você já entendeu que o preço de bolsa, né, já tem essa diferença de base com relação à tua região, porque, Emerson, vamos pegar como exemplo, então, se você está falando, Emerson, que em fevereiro o preço da arroba do boi era 306, na minha região, se eu descontar R$20 dessa diferença de base, eu posso dizer que na minha região era 286 na época de fevereiro, só que eu não tinha o boi. Beleza, isso aí mesmo, tá certo? Então, por isso que é muito importante que você tenha o cadastro numa corretora através de um assessor de investimento. Feito isso, você está acompanhando a cotação da arroba do boi. Agora vamos voltar aqui para o nosso exemplo. A gente teve um pecuarista que participou do nosso processo de mentoria, e foi a questão educacional, a mentoria exclusiva para a proteção de preço da arroba do boi, que a gente tem no Eu na Bolsa ProRed 3.0, tanto milho quanto boi. Depois nós temos uma mentoria exclusiva pelo Eu na Bolsa com você, nós temos uma mentoria exclusiva para produtores de milho e uma mentoria exclusiva para os pecuaristas.
A mentoria para os pecuaristas, a gente está fazendo no modelo em grupo e depois eu faço uma aula exclusiva. Do milho, a mentoria do milho, por ela ser um processo um pouco mais demorado, a gente faz, um processo mais demorado que eu digo é 4 semanas, a gente faz simplesmente para produtor, falando focado no milho mesmo, tá? Emerson, eu quero soja. A gente fala, quero mercado de opções. A gente fala junto. Na mentoria, a gente abre. Tanto que no pessoal da mentoria do boi, dessa segunda turma que está rodando, a gente vai ver aí a nossa terceira aula na próxima semana. Aí, né? Eu não vou dar data aqui, porque não convém, não tem problema, e vai acontecer outras. Eu espero, né, que aconteça outras. Se você é pecuarista e não participou dessa, não perca. Se você está dentro do nosso grupo também, do WhatsApp, enfim. Oportunidade para você não falta. Para você acessar conteúdo raiz como esse que eu estou entregando para você, eu na bolsa com você, Emerson Almeida oficial, para que você se coloque em outro patamar aí, tá beleza? Então, vamos lá, Emerson, para o preço do 306 em relação à minha região 286, ok? Nesta época de fevereiro de 2023, você estava no teu processo produtivo, mas não tinha o boi. E se você chegasse no frigorífico, batesse lá no frigorífico e falar, olha, hoje é 22 de fevereiro, se garante esse preço de 286 para mim aqui nessa nossa região? Vamos dar a mão aí, fazer um contrato? O cara vai falar para você, não faço. Não faço isso. E aí, então, você fica com risco na mão de novo. Porém, o que acontece? Se você entra no teu home broker, eu falo com o teu assessor e ele fala assim, olha, o preço da arroba do boi gordo aqui para o contrato de abril hoje, em 22 de março, está valendo R$ 306 a arroba. O que vale na tua região? 286. 286 é bom para você? Se você tem um custo de, sei lá, de repente, R$ 20 a menos, R$ 30 a menos, você que sabe a relação, né, de percentual que você tem do teu processo, do teu preço de custo para o teu processo, do teu preço de venda, do teu processo final. Você sabe tudo que envolve a cadeia do teu custo. Eu não quero ficar falando nisso, que eu vou cometer algum erro aqui. Você não falou desse custo, você não falou desse. O meu processo é esse, o meu processo não tem esse custo. Então, isso está pertinente e ligado direto. Essa é uma responsabilidade tua. Essa lição de casa está no teu colo, você que tem que fazer. Agora, quando vem para a questão de bolsa, isso fica claro para você, que você já tem conta de um assessor, já está sendo assessorado, já está acompanhando o ambiente de bolsa, já sabe da relação de diferencial do preço de base, você fica atento e fala, cara, 286 para mim é excelente, eu quero vender. Você não consegue vender físico, mas você consegue vender a relação de 306, que reflete realmente para você no mercado físico 286. Tá claro até aí? Tenho certeza que sim. Emerson, eu estou vendendo bolsa 306, físico 286, ok? Ok. O que aconteceu de 22 de março para cá? A gente já sabe, porque se você olha para o passado, você sabe que os preços oscilaram muito mais caindo. Mas nós tivemos vários fatores de notícias que impactaram no preço da arroba do boi. Não vamos entrar nesse mérito e vamos falar no processo, no momento atual, né? Como que o processo de proteção de preço protegeu de fato o nosso pecuarista aqui, tá? Que inclusive é mentorado. Ele vendeu a 306 5 contratos. Emerson, 5 enter 22 vezes, 110 animais. 110 animais. Mas ele vendeu esses animais, ele não tem esses animais. Ele vendeu a referência financeira de 110 animais. 110 animais. Ele vendeu a referência financeira de 110 animais. A gente não fala que o tamanho do contrato é 330? Se for uns 110 animais, né, foram 5 contratos. Foi isso que ele fez. Ele vendeu 5 contratos ao preço de 306. Ao ele vender esse preço de 306, na bolsa, ele cumpriu um processo que é normal, um processo financeiro, né? Eu vou falar disso para você em breve também. Ele cumpriu o requisito para poder operar o contrato e entrou na ponta de venda 306. Na bolsa ele vendeu a 306, espelho 286 no físico. Hoje na bolsa está eu vou arredondar aqui para 276. 306, 276 a menos, R$30 a menos. Isso mesmo. Na bolsa, ele vendeu a R$306 arroba para o contrato. Qual é o contrato que ele vendeu? BGIJ23. Ele vendeu ao preço de 306. O que é equivalente a 5 contratos.
110 animais ao preço de R$306. E hoje o preço está 276, caiu R$30. Emerson, entendi isso aí, você já falou 2 vezes essa conta, eu já entendi que caiu R$30. Agora eu vou falar para você o seguinte, se o preço da arroba do boi gordo dele no mercado futuro está 2,76, menos 20, para saber o preço da região, o preço da região dele pode estar muito próximo de 256. Faz sentido? Se na bolsa, quando estava 306 menos 20 era 286, se hoje está 276 menos 20, 256. Entendi, Emerson, faz sentido. E vamos imaginar que estejamos hoje no final do contrato de abril. Ele está mandando a boiada embora. Hoje ele vai mandar a boiada embora e vai ligar no frigorífico, e o frigorífico vai falar, olha, 256 e às vezes até pagamento para frente. Mas enfim, não quero nem discutir essa questão do pagamento. Olha, eu pago 256, interessa o preço que paga que você vai receber, seja com 30 dias, seja com... mas você vai receber 256, beleza? Beleza, você não tem alternativa. Você não tem alternativa. Vendeu a 256 e lembrou do passado a 286. Na hora, 86 menos 56, fumo de 30. Perdeu 30. Faz a conta de perder R$30 na tua rodada de boi. Machuca. Machuca. Por isso que eu falo que você é resiliente. Agora, para você evitar essa perda, se você vende na bolsa 306, o preço vem para 276, você vai receber R$30. Que financeiramente, Emerson, mas eu vou receber R$30. Referente ao quê? Referente à movimentação desse preço sobre a estrutura financeira do contrato. Vamos fazer a conta? Vamos fazer a conta? R$30 de queda. 5 contratos que correspondem a 110 animais. 330, que é o tamanho da arroba, estamos falando de, faz a conta, 330, 5 vezes, 30 vezes, isso mesmo, R$49.500. R$49.500. Ou seja, vamos de novo, 330, 450 vezes. 330, eu misturei o milho aqui, 330, 30 vezes, 9.900 para cada 22 animais. Imagina se em 5 contratos você se protegeu em 50 mil, em 40 animais, vê quantos animais tem. Vamos falar em 100, aqui nós estamos falando em 110 animais. Vamos falar em 500 animais, 550 animais, 550, nós estamos falando aí em torno de 16 contratos. 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 Vamos pegar a conta de 15 contratos. Emerson, 15 contratos, 330 vezes, 30 vezes. 148.500. 3 vezes o valor aqui. Isso aí. Esse é o valor que você deixou na mesa. Tá? E agora, nesse momento, é o ponto de reflexão. É o ponto de reflexão. É finalizar para você, né, que se você usar esse instrumento de proteção, veja só. Emerson, mas você falou que o cara entrou vendendo a 306. Então, no próximo episódio, né, a gente vai fazer para poder finalizar para você. No próximo episódio eu vou trazer para você esse processo dado de comercialização, como é que dá o processo do preço sair de 306, o que acontece de fato, o preço sair de 306 e vir para 276. Como que isso acontece na prática, na bolsa, né? Como que esse pecuarista nosso, mentorado, fez aí
né, para poder se proteger aí de R$ 30 em torno de queda, né, em torno de R$ 50.000, em função de R$ 30, a queda, né, para o contrato da arroba do boi para abril. Beleza? Então, mais uma vez, aqui a nossa contribuição, imensa gratidão, né, por você estar me dando o prazer da audiência aqui pelo canal, né, mas muito mais porque eu estou conseguindo, né, transmitir de forma clara para você. E se não ficou claro, né, claro que eu também posso aí estar num processo de evolução, né, na maneira de colocar aqui, e seria importante, né, o teu comentário, Emerson, cara, você explicou, eu confundi um pouco, pode falar mais desse jeito, me ajuda aí, coloca o comentário aí, tá bom? Se você não está inscrito no canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, não perca essa oportunidade, faça agora mesmo, se inscreva aqui no canal, ative o sino de notificações, né? Você sabe aí que eu faço um estudo diário em relação ao comportamento dos preços, né? Ali a parte técnica do preço, eu divido o gráfico. Eu tenho como missão, né, fortalecer esse elo de ligação com o pecuarista. Então, se você é produtor, se você é pecuarista, você precisa estar mais conectado com as pessoas que têm o propósito e a missão para te ajudar. E aqui o Eu na Bolsa com você está aqui à tua disposição, desde que você queira. É importante que, né, ao querer de fato, a gente se encontra para fazer aí a união desse elo aí, porque eu quero te ajudar mesmo, porque eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.